Boa noite, boa tarde, bom dia também. Antes de a gente começar a nossa apresentação sobre a árvore da BL, eu gostaria de apresentar o seu grupo, que é composto por 4 pessoas, que sou eu, Estevam, Carol, Juliane e Pietro. A gente trabalhou junto nesse trabalho, pesquisando e preparando essa apresentação para vocês que forem assistir, e eu espero que gostem ou tentem aprender algo novo junto com a gente. Vou falar um pouco sobre, na verdade, vou introduzir um pouco sobre a árvore ABL, né? Falar um pouco da criação e algumas definições básicas dela. Essa árvore ABL é um importante tópico da ciência da computação, né? É uma estrutura de dados que é uma árvore binária de busca balanceada, que foi inventada por Adelson Vesk e Lenz em 1962. Ela é amplamente utilizada em aplicações que exigem busca rápidas e eficientes. Além disso, a árvore ABL é uma estrutura de dados dinâmica, que permite inserções, remoções e buscas em tempo logarítmico. O que significa? Isso significa que, mesmo com um grande número de elementos, essas operações podem ser realizadas rapidamente. Além disso, a árvore AVL é autobalanceável. O que significa isso? É que ela se ajusta automaticamente para manter sua altura balanceada e garantir um desempenho ótimo. O que é uma árvore binária? A árvore binária é uma estrutura de dados em que cada nó tem no máximo 2 filhos, um à esquerda e o outro à direita, assim como o exemplo na imagem. Cada nó armazena um valor, e para que garantir que a árvore seja organizada de maneira mais eficiente, as chaves são comparadas para determinar qual é o filho da direita e qual é o filho da esquerda. Por exemplo, se eu inserir um valor aqui, 500, e ao próximo valor a ser inserido, ele vai ser verificado se o valor é menor ou maior. Se for menor, ele vai ser adicionado à esquerda, e se for maior, vai ser adicionado à direita. E esses novos valores são chamados de subárvores. E essas comparações permitem que as chaves sejam acessadas de forma mais rápida, tornando as árvores binárias de buscas uma estrutura de dados mais eficiente. Mas quando as árvores não estão balanceadas, elas podem levar à incapacidade de ajudar nas operações de busca e adição, ou até mesmo a remoção dos elementos. Para evitar esses problemas, foram criadas as árvores binárias de buscas balanceadas. As árvores binárias de buscas balanceadas são as árvores binárias de busca em que a altura da subárvore, à esquerda ou tanto à direita, de cada nó difere no máximo em uma única unidade dos elementos armazenados. Alguns exemplos dessas árvores binárias de buscas de balanceadas são as árvores AVL. Para manter o balanceamento da árvore, são realizadas operações de rotação sempre em que um nó é adicionado ou até mesmo removido. As operações de rotações permitem que a árvore mantenha uma propriedade de balanceamento. O que é uma árvore AVL e como ela é implementada? A árvore AVL é uma árvore binária de busca balanceada, desenvolvida pelos matemáticos Adelson e Lenz em 1962. Ela foi criada com o objetivo de garantir que a altura da árvore seja sempre logarítmica em relação ao número de elementos que ela armazena. Isso permite que as operações de busca, adição e remoção dos elementos sejam executadas de maneiras mais eficientes. Nessas árvores, a altura entre a subárvore à esquerda e a subárvore à direita de cada nó é no máximo 1. Para conseguir isso, rola um trampo tipo de balanceamento. A cada mudança de estrutura de árvore, a gente faz umas paradas de rotação para manter tudo no lugar. Na implementação da árvore AVL, cada nó guarda uma chave e 2 ponteiros para os filhotes, da esquerda e da direita. Além disso, uma das paradas extra, que é o fator de balanceamento, que é a diferença da altura entre a subárvore à esquerda e a subárvore direita do nó. Esse fator de balanceamento pode ser menos 1, 0 ou 1, dependendo da diferença de altura da subárvore.
Se o fator de balanceamento de um nó for maior que 1 ou menor que menos 1, a árvore precisa ser equilibrada como umas paradas de rotação. Inserção de nós em uma árvore AVL. A inserção de um novo nó em uma árvore AVL é semelhante à inserção em uma árvore binária de busca padrão, mas com algumas diferenças importantes, como durante a inserção é necessário garantir que a árvore resultante seja balanceada e que também satisfaça as propriedades de uma árvore AVL. O processo de inserção começa da mesma maneira em que uma árvore binária de busca padrão, onde o novo nó é comparado com o nó raiz e em seguida é colocado à esquerda ou à direita da raiz, dependendo do valor do novo nó em relação ao valor da raiz. Foi aquele exemplo que eu dei, do 500 e o segundo valor inserido. Depois de inserir um novo nó, a altura dos nós da árvore pode ter mudado, o que pode levar a um desequilíbrio na árvore. Portanto, é necessário verificar se a árvore ainda é balanceada ou se é necessário fazer alguns ajustes. E existem 4 possíveis desequilíbrios que podem ocorrer durante a inserção de um novo nó. Eles são a rotação simples, que ocorre quando simples à esquerda, é quando a árvore está desequilibrada com um fator de balanceamento de -2 e o nó inserido é inserido à direita do nó desequilibrado. Agora, a rotação simples à direita. Quando a árvore está desequilibrada com um fator de balanceamento de +2, o nó é inserido à esquerda do nó desequilibrado. Agora, rotação simples à direita. Ela ocorre quando a árvore está desequilibrada com um fator de balanceamento de +2 e o nó é inserido à direita do nó esquerdo do nó desequilibrado. Agora, a rotação dupla à esquerda. Quando a árvore está desequilibrada com um fator de balanceamento de -2 e o nó é inserido à esquerda do nó direito do nó desequilibrado. Em cada caso, uma rotação é realizada para reequilibrar a árvore. A rotação envolve a reorganização dos nós existentes da árvore para manter o equilíbrio. Após a realização da rotação, a altura da árvore é recalculada e as propriedades de uma árvore AVL são mantidas. Sobre a exclusão de nós em uma árvore AVL, a exclusão de nós em uma árvore AVL é semelhante a uma de uma árvore AVL normal, né? Sem um ponteiro pai. Mas nesse caso, as referências aos ponteiros, ponteiros pais, no caso, precisam ser atualizados a cada exclusão e rotação, né? O processo de remoção é exatamente igual à remoção em uma árvore binária não balanceada. Removemos nós, folhas e nós com filho, né? Um nós com 2 filhos são trocados de posição com um de seus descendentes. Assim se torna uma folha com no máximo um filho 2. Precisamos calcular novamente a altura de cada nó do caminho da raiz, até no que for removido. Isso é feito ao final da função, após o processo de remoção, né? E uma remoção também pode desbalancear a árvore. Função para balancear e calcular o fator de balanceamento e verificar a necessidade de alguma rotação. A exclusão de nós de uma árvore, né? Quando a gente exclui um elemento de uma árvore, isso perturba todo o fator de equilíbrio, como eu já disse anteriormente. E para balancear novamente, tem que reequilibrar. Aí são realizadas rotações nelas. Rotação esquerda e rotação direita. No exemplo que eu trouxe, a gente usou a rotação à esquerda. Na imagem, a gente vai supor que a árvore AVL é uma rotação para a esquerda. Vamos usar. Se N2 tiver uma subárvore esquerda, então a gente atribui N1 como pai da subárvore esquerda de N2. Aí, se N1 não tiver um pai, faça de N2 o pai de N1, que é a raiz da árvore. Se N1 for o filho esquerdo de qualquer pai, então faça o N2 o filho esquerdo desse pai. Se as duas condições assim não funcionarem, faça o N2 o filho certo do pai.
E ao final a árvore tem que ficar balanceada, né? Quando você tem uma rotação à esquerda nela. E a direita também é feita de forma semelhante à árvore velha. Vou falar agora um pouco sobre operações de rotação árvore AVL. Inicialmente, um árvore AVL é um tipo de árvore binária que busca que possui a propriedade de alto balanceamento dinâmico. Basicamente, que nessa árvore, cada operação de inserção ou remoção de um nó, o fator de balanceamento de cada nó precisa ser verificado. Se cada nó satisfazer a condição do fator de balanceamento, a operação pode ser concluída. Caso contrário, ela precisa ser rebalanceada, utilizando a operação de rotação 1. Existem quatro tipos, né, de rotações, que é a rotação simples à esquerda e a rotação simples à direita. E a rotação dupla à direita e a rotação dupla à esquerda. Na rotação simples à esquerda, cada nó se move uma posição para a direita da posição atual. Na rotação simples à direita, cada nó se move para a esquerda da posição atual 1. A rotação dupla são a combinação de duas rotações simples. Uma rotação dupla é necessária quando a árvore não pende apenas para a direita ou apenas para a esquerda, mas há uma alternância nos dois sentidos. Para verificação e o reequilíbrio da altura da árvore AVL, nós temos duas possibilidades, a inserção e a remoção. Na árvore AVL, a diferença de altura deve ser no máximo de 1. Ou seja, no primeiro caso, sempre à direita você sempre tem os números maiores do que o nó pai, né, o nó raiz, e à esquerda os números menores que ele. E isso deve seguir a árvore toda. Então, eu tenho, ela está equilibrada porque o máximo de diferença que tem nela é 1. Do lado direito, né, já no exemplo do lado direito, não é uma árvore AVL porque ela não está equilibrada. E a árvore AVL, ela é, ela é autobalanceada, né? Ela sempre tem que estar balanceada, tanto na inserção e na remoção. A complexidade, né, para inserção, busca e remoção é O log de N. Então, ela sempre vai estar completa quando ela estiver balanceada, mas também ela pode ser balanceada proporcionalmente, né? Ali o log na base, ela sempre vai ser log porque quando ela está cheia, né, o log na base 2 é sempre metade, ela é sempre bem distribuída em relação aos comandos. A altura mínima, né, vai ser se ela tá toda completa, ela sempre vai estar balanceada. E isso sempre vai servir na inserção, na busca e na remoção. A árvore velha, ela sempre tem que estar balanceada. Daí, assim, uma comparação nesse exemplo, eu vou usar a árvore vermelha e preta, ela, ela é diferente, porque ela é diferenciada por ser vermelha e preta. Na teoria, né, na complexidade computacional, elas são iguais, mas na prática, a AVL ela é mais rápida na busca e mais lenta na inserção e na remoção. E a ABL, ela é balanceada, né? A vermelha e preta, ela usa cores ao invés da altura. A raiz sempre se a raiz é preta, o nó vai ser vermelha e os filhos pretos. Então, ela sempre vai revezando ao invés da AVL, que é sempre na altura. E a binária de busca, né, que é esse outro exemplo que eu trouxe,
o valor-chave vai determinar a posição. Se é menor, sempre vai estar à esquerda, e se é maior, sempre vai estar à direita. O caso médio também para a árvore binária de busca é O log de N. E o pior caso, né, para o tempo, para a complexidade, vai ser ON, que vai ser quando ela não estiver balanceada. Bom, vou falar dos exemplos do uso, né, das árvores AVL nas aplicações reais. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui são os bancos de dados, em que elas são usadas para armazenar e recuperar os dados do banco de dados, né, especialmente. O segundo exemplo são os sistemas de arquivos, onde as árvores são usadas para armazenar a estrutura de diretórios e sistemas de arquivos. Os compiladores, né, elas são usadas para armazenar a tabela de símbolos, contém informações sobre as variáveis e as funções de um programa. Também tem o gerenciamento de memória, em que elas são usadas para gerenciar a alocação de memória em sistemas operacionais e na linguagem de programação, que oferece gerenciamento manual da memória. Um último exemplo também são os jogos. Um exemplo importante é o xadrez, onde a árvore é usada para armazenar todos os movimentos possíveis. De caso, desafios da implementação em árvores AVL, né? O estudo de caso, ele partiu de uma observação em que as árvores AVL, elas, quando usadas como fila de propriedades em OLSRD, elas pode-se concluir que o desempenho da fila de prioridades baseada na árvore, né, ela tem os valores repetidos, então não é admitido, assim, não é garantido que ele vai ser logaritmo. Dentre as situações possíveis, elas são as extremas. Então, a árvore AVL ela tem o pior caso logaritmo e a complexidade final do cálculo de rota. Já falando dos desafios, né, eu coloquei ali a complexidade do código e autoarmazenamento. E é isso. Quando a gente está falando dos desafios da implementação, a gente vai falar dos problemas, dos contras da árvore AVL. Dentre os principais, a gente pode falar sobre a dificuldade de programar, né, já que o código se torna um pouco mais complexo. Também, daí fica difícil, complicado de você localizar e desfazer algum bug. Outro ponto, né, a questão do armazenamento, já que ele requer mais espaço para armazenar esse fator balanceamento. Balanceamento esse que também gasta mais tempo, né? Porque nem sempre uma rotação simples vai resolver o problema do desbalanceamento dos nós. Bom, concluindo aqui, né, a gente sabe que a árvore AVL, ela é uma estrutura que busca, né, resolver essa propriedade de balanceamento, que é muito importante porque ela garante o bom funcionamento dos mecanismos, né, de busca, de inserção, de remoção em todas as aplicações. Ela busca equalizar a quantidade de nós com movimentos de rotações, né, e esses movimentos vai depender da altura da subárvore, garantindo sempre que a altura das subárvores da esquerda e da direita de cada nó seja no máximo 1. Observando tudo o que foi dito nesse trabalho, tanto os contras quanto os prós e toda a funcionalidade das árvores AVL, a gente pode concluir que, apesar de algumas dificuldades, a árvore AVL é extremamente necessária em algumas situações, principalmente em algumas aplicações comuns no nosso dia.
Bom, vou falar dos exemplos do uso, né, das árvores AVL nas aplicações reais. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui são os bancos de dados, em que elas são usadas para armazenar e recuperar os dados no banco de dados, né, especialmente. O segundo exemplo são os sistemas de arquivos, onde as árvores são usadas para armazenar a estrutura de diretórios em sistemas de arquivos. Os compiladores, né, elas são usadas para armazenar a tabela de símbolos, contém informações sobre as variáveis e as funções de um programa. Também tem o gerenciamento de memória, em que elas são usadas para gerenciar a alocação de memória em sistemas operacionais e na linguagem de programação, que oferece gerenciamento manual da memória. Um último exemplo também são os jogos. Um exemplo importante é o xadrez, onde a árvore é usada para armazenar todos os movimentos possíveis. Agora, o estudo de caso, os desafios da implementação em árvores AVL, né? O estudo de caso, ele partiu de uma observação em que as árvores AVL, elas, quando usadas como fila de propriedades em OLSRD, elas pode-se concluir que o desempenho da fila de prioridades baseada na árvore, né, ela tem os valores repetidos, então não é admitido, assim, não é garantido que ele vai ser logaritmo. Dentre as situações possíveis, elas são as extremas. Então, a árvore AVL ela tem o pior caso logaritmo e a complexidade final do cálculo de rota. Já falando dos desafios, né, eu coloquei ali a complexidade do código e autoarmazenamento. E é isso. Quando a gente está falando dos desafios da implementação, a gente vai falar dos problemas, dos contras à árvore AVL. Dentre os principais, a gente pode falar sobre a dificuldade de programar, né, já que o código se torna um pouco mais complexo. Também, daí fica difícil, complicado de você localizar e desfazer algum bug. Outro ponto, né, a questão do armazenamento, já que ele requer mais espaço para armazenar esse fator balanceamento. Balanceamento esse que também gasta mais tempo, né? Porque nem sempre uma rotação simples vai resolver o problema do desbalanceamento dos nós. Bom, concluindo aqui, né, a gente sabe que a árvore AVL, ela é uma estrutura que busca, né, resolver essa propriedade de balanceamento, que é muito importante porque ela garante o bom funcionamento dos mecanismos, né, de busca, de inserção, de remoção em todas as aplicações. Ela busca equalizar a quantidade de nós com movimentos de rotações, né, e esses movimentos vai depender da altura da subárvore, garantindo sempre que a altura das subárvores da esquerda e da direita de cada nó seja no máximo 1. Observando tudo o que foi dito nesse trabalho, tanto os contras quanto os prós e toda a funcionalidade das árvores AVL, a gente pode concluir que, apesar de algumas dificuldades, a árvore AVL é extremamente necessária em algumas situações, principalmente em algumas aplicações comuns no nosso dia a dia.